Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num livro da Bíblia que, vamos combinar, muita gente pula sem dó. Crônicas. Ah, com certeza. A gente abre, vê aquela lista interminável de nomes e pensa, ok, depois eu volto. É o famoso pula para as partes de ação. Exato. Mas a nossa proposta aqui não é ler genealogias. A gente vai usar as introduções de várias Bíblias de estudo para investigar o porquê desse livro. O que estava por trás, né? Isso. Nossa missão é entender o que se passava na cabeça do autor, para quem ele escrevia, que mensagem, assim, urgente ele precisava passar para uma comunidade que tinha acabado de voltar do exílio se sentindo, sei lá, perdida, desanimada. Com uma crise de identidade brutal. Totalmente. A gente vai tentar descobrir a história por trás da história. Bom, para começar a desembrulhar isso, a pergunta mais óbvia é: quem escreveu esse livro? A tradição judaica tem um palpite bem forte, né? Aponta para Esdras. Sim, a tradição aponta para Esdras, o sacerdote. E olha, os argumentos são bem convincentes à primeira vista. Quais seriam? Primeiro, a data. O livro foi escrito claramente depois do exílio na Babilônia. Isso bate certinho com a época em que Esdras estava ativo em Jerusalém. Certo, o timing confere. E segundo, o DNA do livro, digamos assim. Ele tem um foco sacerdotal muito forte. Ah, sim. Detalhes sobre o templo, a organização dos levitas, o culto, eram as maiores preocupações de Esdras. Ele era um sacerdote e escriba dedicado a restaurar a adoração, né? Faz todo sentido. Essa ênfase é quase uma assinatura. Mas, ao mesmo tempo, as fontes que a gente tem aqui levantam umas dúvidas. Sim, não é tão simples. Por exemplo, tem um detalhe que parece não bater. O livro de Esdras mostra que ele era, assim, obcecado com a questão dos casamentos mistos. Era o grande problema da época para ele. Era o tema central do ministério dele naquele momento. Só que esse tema mal aparece em Crônicas. Como a gente explica essa ausência? Exatamente. Esse é um dos principais contra-argumentos, e é um argumento forte. Se Esdras fosse o autor, seria muito estranho ele simplesmente ignorar um tema tão vital para o ministério dele. Seria uma omissão esquisita. Muito. E tem outro ponto. O foco temático. Crônicas dedica uma energia imensa para construir a imagem da monarquia de Davi, do rei ideal. Isso não era um tema prioritário nos ensinamentos de Esdras que a gente conhece. E por fim tem a questão das genealogias. Algumas delas parecem se estender por gerações que talvez ultrapassem o tempo de vida de Esdras. Ah, então a conta não fecha direita. A evidência não é conclusiva. Por isso, hoje em dia, a maioria dos estudiosos prefere usar um termo neutro e chama o autor anônimo de o cronista. Ok, então ficamos com um autor misterioso, o cronista. E é aqui que a coisa começa a ficar muito legal. Ele não tirou essa história toda da cabeça, né? De forma alguma. As fontes deixam claro que ele agiu como um historiador, quase um editor-chefe, compilando uma quantidade impressionante de material. Ele era um pesquisador. Peraí, ele cita fontes tipo o livro da história dos reis, coisas que a gente nem tem mais acesso hoje? Isso mesmo, é fascinante. Ele está fazendo um trabalho de historiador, com acesso a uma biblioteca que se perdeu no tempo. Que incrível! O trabalho de pesquisa dele foi notável. A gente pode dividir as fontes dele em, 3 grandes categorias. A primeira, claro, são os textos bíblicos que a gente já conhece. Ele se baseia muito em Samuel e Reis. A base dele. Exato. Mas também usa o Pentateuco, Salmos, Isaías, Jeremias. Ele está dialogando com a sua própria escritura, sabe? Fazendo referência cruzada, basicamente. Exatamente. A segunda categoria é essa que você mencionou, que são os arquivos oficiais. Documentos de Estado que hoje não existem mais. Uau! Ele cita nominalmente coisas como a história do rei Davi, o livro da história dos reis de Judá e de Israel. Eram os anais da corte, os registros oficiais. E a terceira? A terceira são as fontes proféticas, escritos de profetas como Samuel, Natã, Gade. Entendi. Ou seja, ele não estava criando do nada, estava selecionando, organizando e, o mais importante, reinterpretando o material que já existia para um novo propósito. Essa ideia dele ser um editor-chefe com um propósito claro é a chave de tudo. E isso me leva a pensar, para quem ele estava fazendo todo esse esforço?
Qual era a situação dessa gente? Essa é a pergunta central. O contexto é tudo aqui. Quando isso foi escrito, mais ou menos? A gente sabe que foi depois de 538 a.C., quando o rei Ciro da Pérsia liberou os judeus para voltarem para casa. E provavelmente antes de 331 a.C., antes da chegada do helenismo. Da cultura grega com Alexandre. Isso, que mudaria todo o cenário. A data mais provável, segundo a maioria, fica ali entre 515 e 400 a.C., bem no meio daquele período de reconstrução liderado por Zorobabel, Esdras, Neemias. E essa comunidade que voltou para Jerusalém não encontrou um cenário de festa, né? As fontes descrevem uma realidade bem dura. Não né? é só que as coisas estavam difíceis. Havia uma desilusão profunda. Eles tinham as promessas dos profetas de um retorno glorioso, e a realidade era um canteiro de obras, com vizinhos hostis e sem um rei. Exato. Tenta imaginar a crise psicológica. Eles enfrentaram dificuldades econômicas severas, oposição constante dos povos vizinhos Que não queriam que eles se reerguessem. e até conflitos internos. A grande promessa de restauração não aconteceu de forma mágica. O segundo templo foi reconstruído, sim, mas era uma sombra do Templo de Salomão. Uma versão mais modesta. E o mais importante, não havia um rei da linhagem de Davi no trono. A monarquia tinha acabado. Isso gerou uma crise de identidade profunda. As perguntas no ar eram pesadas. Nós ainda somos o povo de Deus? As promessas dele falharam? Onde está a esperança agora? É nesse vácuo de esperança que o cronista entra. Fica claro que ele não está só relatando a história, ele está recontando o passado para resgatar o futuro da comunidade dele. É quase um sermão histórico. É uma ótima definição. Qual era exatamente a mensagem que ele queria passar? O propósito era duplo. Por um lado, sim, um propósito histórico. Ele queria criar um registro confiável e a atenção dele a números e cronologias era para dar legitimidade. Para mostrar que não era ficção. Isso. Mas o motor principal era teológico. Ele queria encorajar e guiar a geração dele na busca pela restauração completa do reino. Ele estava usando a história para responder às perguntas do povo. Quem somos nós? E para onde vamos? E a principal, a promessa de um rei da linhagem de Davi ainda está de pé. Exatamente. Ele está moldando a identidade e a esperança do povo através da história. Certo, então como ele faz isso na prática? Nossas fontes mostram que ele construiu a teologia dele sobre 3 pilares, quase um plano de recuperação em 3 passos para uma nação quebrada. Vamos analisar. Qual é o primeiro? O primeiro passo é redefinir a identidade. O primeiro pilar é o povo de Deus. O cronista precisava responder à pergunta: quem somos nós, agora? E a resposta dele é ousada. Como assim? Ele usa repetidamente a expressão todo Israel. O fascinante é que, para ele, todo Israel não eram só as tribos que voltaram do exílio. Judá, Benjamim e Levi. Ele está falando com mais gente. Ele está estendendo um convite, uma mensagem de esperança para as tribos do norte que foram espalhadas séculos antes pelos assírios e que muitos consideravam perdidas para sempre. Ah, por isso as genealogias no começo do livro são tão importantes. É o capítulo que todo mundo pula. Exato. Mas o cronista está dizendo, não, a identidade de vocês começa aqui, com todas as 12 tribos. Ele está, na prática, costurando o tecido rasgado da nação. Perfeito. Ele está dizendo que a restauração só será completa quando todo o povo de Deus, de norte a sul, estiver reunido. É uma visão incrivelmente inclusiva para um povo que vivia fragmentado e desmoralizado. Esse é o fundamento. Ok, passo 1. Reconstruir a identidade. Uma vez que o povo sabe quem é, precisa de um centro, de um foco. E aí entra o segundo passo, do plano, certo? As instituições. Precisamente. O segundo pilar é o rei e o templo. Para o cronista, a identidade desse todo Israel se organiza em torno de 2 instituições estabelecidas por Deus: o trono de Davi e o templo em Jerusalém. Ele volta para esses 2 pontos. Sempre. As genealogias dão um destaque enorme para a linhagem real de Davi, reforçando a ideia de que essa foi a escolha perpétua de Deus. E ele apresenta o reinado de Davi e Salomão como uma era de ouro, um modelo. E aqui entra aquela edição cuidadosa que a gente falou. Ele não está mentindo, mas está escolhendo o que destacar. Por exemplo, a história terrível de Davi com Batseba.
o assassinato de Urias. Que é contada em detalhes no livro de Samuel, aqui em Crônicas simplesmente não existe. Ele omite. Omite completamente. Não para enganar, mas porque o objetivo dele não é fazer uma biografia completa, é apresentar um modelo de liderança ideal. Certo. E o mesmo vale para o templo. O cronista descreve o culto no templo com um esplendor, uma alegria contagiante. Ele fala da música, dos corais. Ele pinta um quadro vívido. Provavelmente era um contraste brutal com a adoração mais modesta e talvez desanimada da sua própria época. Ele estava dizendo: lembrem-se da glória que tínhamos, é para isso que devemos aspirar de novo. Ok. Então temos um povo unificado, pilar 1, em torno de um rei ideal, e um templo glorioso, pilar 2. E o terceiro pilar parece ser um manual de instruções, a regra do jogo. Isso, a lei de causa e efeito. Como funciona isso? O terceiro pilar é a teologia da bênção e condenação, ou o que se chama de retribuição imediata. O cronista desenha uma linha muito clara. A fidelidade a Deus, que se manifesta na obediência à lei e na adoração pura, traz bênçãos imediatas e tangíveis. Tipo o quê? Vitória na guerra, prosperidade econômica, paz. Por outro lado, a infidelidade, especialmente a idolatria, resulta em condenação igualmente imediata. Doenças, derrotas, desastres. É uma teologia muito direta. Quase pragmática. Façam isso e o resultado será esse. Mas isso não soa um pouco sem esperança? Se eles errassem, já era? E aí está o ponto crucial, a virada de esperança dele. A porta para a restauração está sempre aberta. Ah, bom. A condenação não é a palavra final. Através do arrependimento genuíno e da oração sincera, o povo pode ser perdoado e abençoado de novo. Deus se deixa encontrar por quem o busca. Existe um caminho de volta. Sempre. Tem uma citação em 2 Crônicas 15.2 que resume isso perfeitamente. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ele estava colocando a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a esperança nas mãos da sua geração. É uma mensagem muito poderosa e as nossas fontes também traçam uma linha a partir daqui, mostrando como esses 3 grandes temas de Crônicas, o povo, o rei e o templo, eles não terminam ali. Não, eles são sementes. Sementes que florescem de uma forma inesperada no Novo Testamento, encontrando um cumprimento em Cristo. Como essa conexão é feita? Se a gente olha o quadro geral da Bíblia, a trajetória é muito clara. O primeiro pilar, o povo de Deus, o todo Israel, é expandido radicalmente. Em Cristo, esse conceito se alarga para incluir também os não-judeus, os gentios, formando a igreja. A ideia de unificação do cronista é levada a um nível global. Exatamente. O apóstolo Paulo chega a chamar a igreja de o Israel de Deus. É a realização da promessa de um povo reunido de todas as nações. E o trono de Davi? O segundo pilar, o trono de Davi, encontra seu cumprimento definitivo. O Novo Testamento se esforça para apresentar Jesus como o filho de Davi, o herdeiro legítimo e eterno, cujo reino não terá fim. A esperança de um rei perfeito que o cronista idealizou se realiza em Cristo. E o templo? E, por fim, o templo. Cristo cumpre e substitui todos os propósitos do templo de pedra. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. O lugar da presença de Deus não é mais um edifício em Jerusalém, mas o próprio Cristo e, por extensão, a comunidade dos seus seguidores. Resumindo tudo, então, Crônicas é muito mais do que uma introdução empoeirada. É uma obra teológica brilhante e intencional. Sem dúvida. É uma reinterpretação do passado para construir uma identidade sólida no presente, reacender a esperança e dar um mapa claro para o futuro. Um mapa centrado na fidelidade a Deus. Exatamente. O fascinante é que o cronista não está tentando corrigir a história, mas sim iluminá-la de um ângulo diferente. Ao selecionar, omitir e reorganizar o material, que a gente também encontra em Samuel e Reis, ele está destacando lições teológicas muito específicas para aquele momento. Um padrão. Isso. Ele está revelando um padrão na forma como Deus age na história, o padrão de fidelidade, juízo, arrependimento e restauração, e argumentando que esse mesmo padrão continuava relevante para eles. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O cronista usou fontes históricas,
selecionando e interpretando-as para construir uma narrativa que desse propósito, identidade e esperança à sua comunidade. Num momento de profunda incerteza. Isso levanta uma questão interessante para a gente hoje. Como nós selecionamos e interpretamos as histórias do nosso próprio passado, seja pessoal, familiar ou coletivo, para construir um senso de identidade e esperança para o nosso futuro. Que histórias escolhemos contar e que detalhes escolhemos enfatizar? E, talvez o mais importante, por quê?